O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos em Eucaristia, nessa Eucaristia rezando devotamente o Sagrado Coração de Jesus. Como é importante rezar o coração de Nosso Senhor, essa devoção tão antiga, né, tão antiga de nossa igreja, que remonta uma força muito grandiosa. As promessas do Sagrado Coração nos ajudam cada vez mais a crescermos como igreja. Infelizmente, nos tempos atuais, é muito pouco, né? São poucas igrejas que têm a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Né? E às vezes a gente pensa que a devoção, a irmandade ao Sagrado Coração é destinada às pessoas anciãs. Não, também os jovens. Todos nós somos chamados a ser, né, devotos, né, a ser também zelados e zeladores do Sagrado Coração de Jesus, desse grande movimento de nossa igreja. A ação que hoje nos é apresentada é, finalzinho o texto, a gente pegando o texto do Atos dos Apóstolos e o texto, né, o próprio Evangelho, a gente vai entender, né, toda aquela a realidade ali apresentada, né, o finalzinho do capítulo 15, a gente vê a comunidade que vive uma experiência bonita de amor. E o texto do Evangelho, João escreve para a gente que naquele tempo, Jesus fala para os discípulos que o mandamento que ele nos dá é o amor. Amai-vos uns aos outros. São expressões fortes essas, porque muitas das vezes nós podemos cair no perigo de amar somente o que queremos, ou o que gostamos. Aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer, a gente deixa de amar. Isso parece que é uma expressão, vamos dizer assim, puramente racional ou instintiva do humano. E Jesus vem com uma modalidade, ele vem e fala assim: não, eu quero diferente. Eu quero que você ame sempre, que você ame até mesmo as realidades difíceis. Saber amar nessas realidades, saber amar aonde não é amado, aí é difícil. Mas é esse amor, é nessa realidade que Jesus está dizendo para amar de verdade. Assim como Ele me ama, eu também tenho que amar o meu irmão, porque todos somos de Cristo, todos pertencemos a Deus. E se a gente não trabalha essa dinâmica do amor, a gente não oferece o que é de Deus, mas muitas das vezes vamos oferecer o que é nosso. E muito do que é nosso nós chamamos de pecado, de mal, de desencontro. E quando a gente deixa de não amar, deixa de amar, a gente vai provocar o desamor, falta de comunhão, falta de unidade, falta de paz. Quantas pessoas no mundo sentem essa falta de paz? Quando a gente não tem essa paz que é oriunda do amor, a gente fica, né, desencontrado. Nada dá certo, parece que na vida. Tudo parece que fica mais difícil. E Jesus fala: não, olha, eu estou te dando uma proposta. Eu te quero pessoa nova. Então vem amar comigo.
vem ser amor, né? Como eu sou amor para ti, vem ser amor também aos teus irmãos. Depois ele começa a colocar uma ação bonita sobre esta dinâmica do amor, né? Porque é quase como um poema que o próprio texto, né, aqui de João, ele declara, porque ele fala, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Olha que interessante. Não é a gente que procura a Deus somente. Às vezes a gente vai falar, mas eu procurei a Deus. Verdade. Mas Deus deu a liberdade para você encontrá-lo. Deus deu a alegria para encontrar. Então quem amou primeiro foi sempre Deus. Jesus ama sempre. Essa é a ação boa, dentro do mistério. Depois, dentro dessa dinâmica, é que ele vai fazer aquela comparação, né? Não te chamo de servo, porque o servo muitas vezes não sabe o que faz o seu senhor. É servo, é escravo. Eu te chamo de amigo. Aí ele vai dizer de uma amizade que aos nossos olhos em português fica um pouquinho difícil de entender. Uma coisa que a gente aprende quando a gente aprende um idioma, quando a gente aprende uma nova língua, a gente não pode ficar pensando naquela língua na nossa realidade e na nossa cultura. Você tem que conhecer aquela cultura. Você tem que conhecer a forma de pensar daquele povo. Você tem que adentrar dentro daquela esfera. Senão fica muito difícil. E aqui Jesus Cristo fala uma frase interessante para a gente. Ele fala assim, né? Você só vai ser meu amigo se fizer o que eu vos mando. Então parece que não é uma amizade, né? Porque como é que eu vou ser amigo de alguém que fica mandando em mim? Ou tem que obedecer sempre aquilo que a pessoa quer fazer? Esse é o nosso conceito. Aqui num conceito judaico e também de época antigo, dentro de uma esfera antiga, o amigo é aquele que se equipara na mesma realidade do outro. Então, aquilo que o outro faz como crescimento, o amigo, por sua vez, tem a ânsia de querer fazer junto, porque vai crescer com. Né? Então, a função do amigo não é descer a pessoa a um patamar de humilhação, mas sempre elevar a pessoa ao seu patamar, trazer à pessoa a dignidade daquela pela qual ele está vivendo. Então, essa dinâmica de pertença. Então, você só é meu amigo se fizer o que eu vos mando. Olha que interessante, porque aqui Jesus Cristo diz que quem é o amigo? É aquele que cresce com ele, é aquele que se torna também com ele, né, comunhão. Essa é a dinâmica maior. Então, quando Jesus fala, né, nos chama de amigo, ele está dizendo, olha, eu quero você igual a mim. Eu quero você com os mesmos pensamentos de crescimento. Não é uma dimensão de aprisionamento, mas é uma liberdade. E muitas das vezes nós nos perdemos porque nós não olhamos para Jesus Cristo como sendo o Senhor que nos dá a liberdade. Quantas pessoas se distanciam da igreja, quantas pessoas saem do seio da igreja, porque quando entendem, quando entram mesmo na estrutura da própria dimensão da igreja, da fé, falam, olha, isso aqui não é para mim, eu quero Jesus do meu jeito. E aí a coisa fica difícil, porque a gente não pode querer Jesus do nosso jeito, né? Porque do nosso jeito, muitas das vezes, não é a vontade de Deus, é a nossa. E vai haver divergências, vai haver desencontro, vai haver tristeza e desolação. Porque eu não posso pensar do meu jeito, eu tenho que viver o jeito de Jesus em meio. É diferente. Por isso que ele convida a gente a ser amigo dele, né? E um amigo que vive, que comunga daquela realidade que ele propõe, porque ele é Deus. Então vem uma dimensão até grandiosa, porque Deus não nos faz deuses, mas nos eleva ao seu patamar. Então, nele somos salvos. Por isso que hoje, rezando o Sagrado Coração, a gente vê que Jesus ele mostra o que é de centro da sua existência, o seu coração. O meu coração vos dou, é a promessa de Jesus. O meu coração vos dou. Para quê? Para que eu pegue o coração de Jesus e egoisticamente trabalhe para mim esse coração e molde esse coração do jeito que eu quero? Não. Eu te dou o meu coração para que você possa fazer nele morada. E no coração de Jesus a gente vê uma dinâmica muito vocacional. É a figura do bom pastor. Dentro desse coração vem aquele que se dá para salvar as suas ovelhas. E nos ensina também a se dar para salvar as ovelhas. Então, essa entrega de amor. Depois, uma outra realidade é observar isso na prática.
A gente pega o texto do Atos dos Apóstolos, como durante todo esse período pascal nós vamos ler o Atos dos Apóstolos, porque é o testemunho da igreja. Convido você, né, em casa, você aqui na igreja, pega o Atos dos Apóstolos, vai lendo as cartas, é tão bonito, é tão importante a gente voltar ao primeiro amor, né? Eu falo sempre assim aos casais, eu falo também na igreja, nas orientações espirituais que faço, aos irmãos que acompanho, falo assim, olha, você tem que voltar à essência do primeiro amor, aquela realidade, de fato, aonde o desejo, o âmago, toda a sua existência estava voltada para aquela realidade, para a realidade que você é hoje. Então é necessário a gente voltar ao primeiro amor. E aqui a gente observa o primeiro concílio da igreja. Tinha acabado o concílio de Jerusalém, né? Paulo tinha ido lá com Barnabé, exposto toda a situação dos cristãos, dos novos cristãos que eram de origem pagã. Então, pagão, para a gente entender aqui, não quer dizer somente a pessoa que não é batizada. Pagão significa uma palavra, se a gente for olhar, que tem o seu radical dentro do judaísmo, é uma palavra hebraica, que vai nos ajudar também a entender que ali é uma expressão de estrangeiro, fora do meu convívio. Então, pagão, fora da minha casa. Né? Ali eles vão dizer que existem esses que estão vindo do paganismo, que não observam aquelas mesmas realidades e expressões que o judaísmo vivia, porque eles queriam um cristianismo mais com uma raiz e com conceitos judaicos. E eles falam, olha, esses aqui que estão chegando não trazem essa herança. E não trazendo essa herança, eles conseguem viver? Eles conseguem praticar? Então eles tiveram essa grande reunião, graças a Deus, e eles começaram, na prática, a viver aquilo que era para o crescimento do mesmo. Então, um sinal do amor. Essa expressão bonita do amor, né? Essa certeza de saber amar. Então, que a gente possa hoje observar que o amor provoca unidade, o amor provoca esse sentimento de ser um, né? De fazer igreja, né? E ali ele falava de uma dinâmica de igreja. Então, temos que ser igreja, e para ser igreja tem que haver o amor em meio a nós. E o amor apresentado é o próprio coração do Senhor, feito Eucaristia, palavra e Eucaristia que nos une. Que hoje a gente possa dizer, Senhor, verdadeiramente, nós precisamos viver esta unidade na diversidade de dons e carismas que temos. Essa unidade nessa diversidade, né, que trazemos, e viver o seu amor, porque não somos servos, somos filhos, somos também herdeiros, mas acima de tudo, né, nós somos teus, Senhor. Que essa alegria do Senhor nos dê a certeza de uma vida nova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.